Fala pessoal! Se você veio aqui hoje para ver o Pavonicast, hoje eu estou descansando assim como você. Então eu estou trazendo uma edição dos melhores momentos que nós tivemos aqui no nosso podcast, que você tanto ajudou a gente com a sua audiência a trazer pessoas bacanas para trazer um conhecimento sério, para trazer informação séria para vocês. Passamos por um aumento grande de preço agora, né? E aumento grande de dólar também, então diminuiu bastante. Você repara que o ticket médio o pessoal ficou meio afastado. Sim, mudou. Agora, vamos lá, você falou de um negócio interessante, né? Que o cliente chega e fala, quero comprar um carro, quero fazer isso, quero fazer aquilo. As coisas são muito fáceis da gente ter acesso aqui, Claro. né? Mesmo se você está indocumentado ou não, você chega em qualquer buraco aí, você dá 10% de entrada, você pega um carro e é assim. E você, como eu, um bom entusiasta de carro, Uhum. você já fez alguma cagada de comprar um carro e falar misericórdia? O Cara, que eu fui fazer agora? eu comprei carro antigo. Eu sou fascinado com carro antigo, sabe? Meu E aqui é a pior besteira que você vai fazer. É comprar carro antigo, meu amigo. Eu vou te falar uma coisa. É um pulso sem fundo de gastar dinheiro, cara. É um desespero. Eu comprei um Corvette. O primeiro Corvette que eu passei raiva com ele foi um. Porque assim, eu comprei também o pior Corvette que existe, que é o C4, Ah, que é aquele dos anos 80. Os sei, piores. sei. O Aquele. Stingray, né? Não é o C3. O C3 eu tive um, mas o C4, né? Que é a geração de 80, dos anos 80 ali, que é aquele quadradão que o farol Ah, levantava. sei, sei. Cara, que carro que é ruim, o motor é ruim, a suspensão é ruim, é tudo ruim, né? Aí depois comprei um C3, que era um 74, um Stingray. Hum. Bacana, Esse é um legal. azul, né? Um Um azul, azul, eu vi verde, esse. né? Isso, Aí, verde. aí você começa, eu falei pro cara, dá uma olhada na suspensão pra mim pra arrumar. O carro tava lindo por fora. Ele falou, ó, Pablo, tá legal, só que você tem que trocar isso, isso e isso. Beleza, então troca. Tirou a suspensão e falou: olha, cara, descobri mais isso, e mais isso, e mais isso, e mais aquilo. Eu falei, velho, faz o seguinte: monta do jeito que ele tava, põe de volta que eu vou vender esse negócio, porque não dá, não, porque dinheiro vai embora. Agora eu vou perguntar para você. Eu comprei também um carro antigo, uma Uhum, caminhonete, e eu comecei a reformar eu mesmo. Era um projeto uhum. que eu sempre tinha. Você fez? Eu que fiz na Ó, garagem de rapaz, casa, ó, na garagem de casa. A minha formação técnica lá embaixo é eu fiz mecânica. isso com moto. Eu comprava moto barata, É mesmo? velha, reformava e vendia. Ó, hoje eu tenho o Reginaldo. O Reginaldo é cliente meu também. Ele faz isso daí na garagem da casa dele. Legal. Tá ganhando dinheiro, viu, Paulo? Tá Ah, ganhando dinheiro. rapaz, mecânico de moto, eu vou falar uma coisa pra você, ó. Você que fica só olhando, querendo ser corretor de imóvel, deixa eu te falar uma coisa. Hum, Se você for mecânico de moto aqui, mecânico não de bar. de barco, Nossa, de carro, de mecânico de RV. é, Qualquer coisa dessas diferentes aí. mão de obra não tem jeito, não tem jeito. Eu Não. tenho uma cliente, ela é da área da justiça. Eu não vou falar qual é a área da justiça Uhum, dela para uhum. não, mas assim, na área da justiça. E aí ela chegou aqui e, Pablo, eu queria ganhar dinheiro. Aposentada com um salário muito bom no Brasil. Uhum, uhum. Comprou uma casa boa, né? E aí, cara, eu queria ganhar dinheiro. Falei, o que que você quer fazer? Não, eu quero fazer mão de obra, qualquer coisa com mão de obra. Aí eu falei, vamos ver. Aí, de repente, a filha dela chegou, ela estava fazendo a unha da filha. Eu falei, por que você não faz unha? Aí ela falou, aí a filha olhou, tipo assim, ô mãe, você, mãe, fazer unha, você. Ah, eu dou conta de fazer, eu posso fazer. Rapaz, depois de uns 3 meses eu conversei com ela e ela falou assim, olha, não tenho tempo, não tenho horário. Exatamente. E estava ganhando mais do que o marido, que já estava com um trabalho bom aqui, Ai, tá né? vendo? Então, a É, América é assim, né? e aquilo que a gente fala, principalmente tudo aquilo que for voltado para serviço, né, Pablo? Tudo que você falar de serviço, mão de obra, né, prestação de serviço, aqui é muito caro. Você vai a um pintor, um colocador de papel de parede, um É, é mecânico. simples, né, cara? O cara compra uma casa, ele quer colocar, por exemplo, box em cima da banheira, que brasileiro tem raiva da cortininha, né? Então, o que ele quer colocar um box? O box custa US$ 200. É. Para o cara instalar, vai te cobrar 250, rapaz. Então, só para você ter uma noção como é que é a mão de obra aqui, né? Ai, ai. Mas agora voltando a falar de carro, né? Eu tava te falando, eu comprei uma faldinha, paguei US$ 6.000 numa falda. Era o quê? Que carro que era? Era uma Chevy 75, uma C20, Eu vi uma foto, mas não Silverado. me... legal, hein, cara? Silverado, long bed, motor 454 V8, um espetáculo de carro.
Beleza, tá bonitinho, eu fiz tudo que tinha que fazer, tá bom. Resumindo, eu botei $30 mil no carro. Paguei Ai, 6, botei 30 mil. Jesus amado. Vendi por maravilhosos $15 mil. É, eu tô falando. Nunca mais eu Eu faço tô isso na vida, falando. Paulo. Nunca. A gente tem problema em todas as áreas, né? Exatamente. A gente escuta o porto-riquenho, tem problema entre eles, o dominicano, o venezuelano, o americano. Entre a gente vai ter problema, é normal, vai ter gente correta, vai ter gente sem vergonha. Exatamente. Né? Mas eu acho que a gente consegue separar aí o joio do trigo e o grupo de vocês é um exemplo disso, de colocar a gente, pelo menos assim, na grande maioria, a gente Sim. consegue saber que são pessoas do bem, né? Sim. Tão Exatamente. preocupados, né, em ajudar o próximo. Sim, e eu costumo falar também que os ruins sempre dão um jeito de ir embora. Ou é preso, ou O som vai para outro some, vai estado, para outro né? estado tirar 6 meses, 3 meses de não sei o quê, depois volta, mas sempre dá um jeito de sumir. Quem Os dá bons vão rolo ficar. É automático, né? O expurgo é automático, né? Então, Tá. eu falo, nem se preocupa, gente. Quem tá fazendo errado, uma hora vai uma dar um jeito de vazar, de sair. Mas assim, mas Vanessa, me conta. Então vocês chegaram aqui e aí falou, vou criar um grupo. Como é que veio essa ideia maluca? Porque quem não sabe, gente, dá um trabalho cuidar de Tá. grupo, entendeu? E assim, é um trabalho gratuito esse negócio. Então tem que gostar, tem que amar. É como ele falou, é um ministério, é missão isso daí. Exatamente. E é exatamente isso. Então, o grupo ele nasceu dessa vontade mesmo de ajudar, de apoiar, de unir a comunidade, de fazer amizade, de conhecer pessoas e de ajudar quem estivesse chegando depois. Ele surgiu da ideia de quando a gente estava ainda lá no Brasil, a gente na mudança para cá, pesquisando e tudo, a gente participava de alguns grupos daqui e a gente via muita confusão, muita briga, muito desrespeito. As pessoas respondiam as perguntas de maneira muito grosseiras. E quando a gente ia ver, a pessoa não morava nem aqui. Ela nem sabia do que ela estava falando. Ela só queria mesmo destruir o sonho das pessoas. Então, a gente falou, a gente podia criar um grupo lá de mulheres, só de mulheres, e que tivesse só moradoras, só para se ajudar mesmo, para a gente falar onde é o médico, onde que pega, onde que faz a vacina, qual é a escola, qual é a melhor área, para a gente se ajudar mesmo. E foi daí que surgiu a ideia. A gente já participava de um grupo lá em Brasília que eu gostava muito e eu via muito, assim, tinha muito essa atmosfera de ajuda. E foi daí que a gente se inspirou. Vamos fazer lá também para ser desse jeito, bem unido, bem amigo mesmo. E foi daí que surgiu. Uma semana antes da gente mudar para cá foi quando a gente criou o grupo. Aí você já chegou aqui já angariando membros para o grupo já. Isso. Começamos Na verdade, a aí. gente fez amizade com várias pessoas nos outros grupos, né? Algumas mulheres falaram, ó, nós vamos criar um grupo de moradoras. Se você mora aí, vem para o nosso grupo também. Isso. A gente começou, acho que umas 150, umas 170 mulheres. umas 100 e poucas mulheres. Aí a gente chegou, no primeiro ano, a gente já fez o primeiro encontro, que foi um encontro de mulheres mesmo, deu umas 30 meninas. Acho que não deu nem isso tudo. Não, né? Não, E o legal é que Outro a Renata estava lá, né? A gente No tá falando muito da primeiro. Renata, mas a Fala da Renata Renata. é Ela a número 1. Ela tá no grupo membro. desde janeiro de 2014, desde quando foi criado. desde o começo. Desde o começo. Antes dela mudar. Bom, ela está aqui também há 9, 10 anos, mais ou menos no mesmo período, Tá aqui né? mais ou menos isso. Ela- Caramba. Tem tanto conteúdo sem vergonha por aí na internet, e a minha ideia é sempre todo o conteúdo que eu gero dentro do Instagram, dentro do YouTube, a gente tenta gerar um conteúdo que seja mais sério, sem polêmica, sem ficar falando besteira. E aí a ideia é justamente trazer um casal sério, um casal que trabalha bem, que tá aqui, que tá vencendo aqui. Já venceu aqui ou estamos em caminho de vencer, Zé? O processo é duro, mas estamos aí. Estamos no caminho, né? Você já está no 4º ano, agora é aquele momento que você já olha e fala assim, bom, dá para ficar ou eu vou embora, não é mais ou menos assim? Sem dúvida. Mas cada dia é uma luta grande e, assim, estamos super felizes. Foi uma decisão acertada, porém cheia de renúncias de vida pessoal, mas estamos no caminho certo. Você comentou comigo uma coisa que antes, né, nos bastidores, do teu planejamento, né? E todo convidado que eu trago aqui, eu sempre pergunto como é que foi, né? Já contei a minha história, o pessoal contou. E você me falou uma coisa que me chamou bastante atenção. Vocês tiveram um planejamento longo, né, Alessandra? Bastante, bem longo. 4, 5 anos praticamente pensando nisso, né? Decidir vamos mudar fora e efetivamente mudar foram pelo menos aí uns 3 anos, eu acho. 3 aninhos de... A gente falou assim, tá, não dá mais para ficar aqui, vamos mudar. E
Aí começa, para onde a gente vai? A gente tem o irmão do Zé, que mora na Califórnia, então seria uma opção, talvez até natural a gente ir para Califórnia, Exato. mas aí eu não quis, confesso que fui. Fez uma boa decisão. Eu não quis ir por inúmeros motivos. Um deles é político, não? Não, Ah, então tá bom. Não não. precisa falar, não. Não quero gerar polêmica aqui. Nem Até porque o teu cunhado é lutador de jiu-jitsu e deve bater bem, né? verdade. Não, mas não é isso, não. Eu tenho pavor de terremoto. Ah, Então eu já comecei com aquela, mas tem terremoto não avisa quando vem, ele vem. exatamente. Pelo menos aqui o tornado, o furacão, Dá oportunidade de você sair, você não tá uma em todo lugar. semana. Exato. Então, isso foi. E o principal motivo, eu acho que a gente não ter ido para Califórnia e a escolha Flórida, né, é distância. Na época, antes Brasil. do Brasil. Eu tenho a minha avó que hoje tá. Minhas duas vós ainda são vivas. Tinha minha mãe no Brasil, minha família toda no Brasil e tal. E, cara, aqui, bem ou mal, você tá 8 horas de um voo direto do Brasil. É verdade. Isso é uma das coisas que me animou também. A Califórnia, eu tô a 17 horas com conexão. Nossa, é longe demais. Então, é muito longe. Eu fui para Vegas há um tempo atrás, no aniversário de um amigo meu, e eu fiz questão de ir num voo direto. E não tem voo direto para Vegas. Você tem que parar em LA, no Lex e depois voar para lá. Mas me arrependi amargamente. Pelo amor de Deus, como é longe. Falei pro Paulão, Paulão, arruma um lugarzinho mais perto que Tennessee, Gatlinburg. Pra que ir pra Vegas? É bem longe, é bem longe. Tipo, a cidade do irmão do Zé, o André, em São Clemente, é sensacional. Tipo, muito atrativa, muito. É uma cidade pequena e tal, mas é muito linda a cidade e tal. Mas eu falei, cara, 17 horas. E tem um outro fator também, Pavone, que também é da tua área de atuação, é o preço do real estate. É. Assim, Eu ia emendar essa pergunta. Acho que não só o real estate, Uhum. mas o custo de vida, acho que lá na região também deve ser muito mais alto do que aqui, né? Bem mais alto. sim. Eu tenho outros clientes que a gente trouxe, conseguiu trazer da Califórnia para cá, e realmente é isso. Uma casa que aqui custa 700 pau hoje, Isso. lá é 1,5 milhão para cima. Lá você larga de 1 milhão e pouco, nessa cidade dele, que fica na costa entre Los Angeles e San Diego. Uhum. É assim, clima perfeito, sabe? É super legal. É lindo, é lindo. Isso, é lindo. É. Mas Agora vamos lá. Então a Lê já contou que decidiu Orlando pela distância. Legal. E como é que vocês conheceram o Pavone? Me conta onde vocês me acharam, Zé. então, Esse eu nunca perguntei para É você. verdade, é verdade. Eu sempre trabalhei com incorporação imobiliária no Uhum. Brasil. E eu sempre gerenciava indiretamente grupos de venda, de corretores. Uhum. E a gente começa também com esse sonho de vir para Orlando, começa a ver a internet e tal. Gostamos bastante dos 78 centavos. E passamos a, assim, acompanhar mais. E eu falei, pô, eu tenho faro bom para profissional de venda. E eu falei, pô, esse cara é bom. Eita. Vamos nesse cara. E lá atrás fizemos todo o dever de casa, toda a pesquisa de mercado e tal. Já sabíamos muito o que queríamos. Chegamos aqui, fomos conversar com você. E, assim, tudo que você falou foi super pertinente. Eu lembro que na época que a gente comprou era um Arial lá, o Hamlin, né? Que hoje Era mesmo. e assim, a gente não sabia exatamente onde era o terreno da casa, porque você olhava, não tinha referência. Eu acho que não estava nem ligado, não tinha aquela rua ainda que gruda do teu condomínio com o Watermark, aquela rua já estava Não. asfaltada. Não tinha ainda, né? Ainda não tinha nem aberto a fase onde ele construiu a nossa casa, não tinha sido nem aberta. É verdade. Ainda era meio, tipo, estavam começando a desmatar aquela área para começar a asfaltar. Resumindo, a gente tinha lá o Walmart, o Publix, Recém-inaugurado. O Publix e o Walmart tinham um mês que tinha inaugurado quando eles e tinham. ainda mais, porque nessa época só tinha o cinema. Acho que o Cinépolis veio logo na sequência, né? Cinépolis e o Chase, eu acho que foi o banco.
Eu acho que é Mas um pouquinho depois. E agora você Construindo. está 4, 5 anos depois. Isso. Agora me conta, como é que você começou nessa carreira, rapaz? Quanto tempo que você Então- está fazendo nesse mercado? Me conta um pouco como é que você começou nisso, aonde você entrou, quando você escreveu teu primeiro livro. Me conta um pouco dessa tua história. Conta um pouco da tua carreira pra gente. Eu falo que o ano 2011 foi um ano muito importante pra mim, né? Foi o ano que eu me casei, foi o ano que eu me formei e foi o ano que eu comecei a minha empresa. Rapaz do céu, 3 BO ao mesmo tempo, Ao bicho. mesmo tempo. Então, ali em 2011, a minha história é engraçada, né? Porque, falando de casa, né? Eu sempre fui muito ligado em casa por conta dos meus pais, né? Uhum. Desde que eu falo que eu descobri que eu não era rico quando eu tinha uns 13, 14 anos, porque eu achava que era rico, até então. Sabe aquela coisa assim, né? Você fica assim, poxa, qual é o dia que meus pais vão chegar e falar assim, gente, era tudo um teste. Né? Não tá faltando No meu foi dinheiro. o contrário, porque no condomínio que eu morava, não era um condomínio de luxo, mas Fortaleza, mas os meus pais, né, um apartamento sempre reformado e tal, meu pai sempre tinha mais de um carro, tinha moto, e o meu pai é vendedor, né? Meu pai é vendedor de telepeças. E a minha mãe trabalhando como assistente, uma instrutora educacional, né? Ela trabalhava ali na Febense, Ceará. Tá. Então é um nome bonito para que os meus amigos falavam que ela era carcereira, né? Mas ela trabalhava ali como ajudando, né? Ela era concursada nesse sentido. Então eu cresci vendo o meu pai correndo ali, batendo as metas, e a minha mãe trabalhando numa profissão de risco. Né? Minha mãe trabalhava ali com menores infratores, desde assalto a assassinato, enfim, uma barra Era uma pesada. barra pesada pra aguentar isso. Então eu né? cresci vendo a minha mãe saindo para trabalhar e eu não tendo 100% de certeza se minha mãe ia voltar. Minha mãe participou participou não, né? Esteve lá sendo vítima, né, de rebeliões e tudo mais. Então foi um pouco do meu background infantil ali, né? Vendo os meus pais trabalhando muito, a minha mãe numa situação de trabalho que ela tinha, ela que trabalhava 3 filhos, eu sou mais novo, sempre ralando. Então assim, isso... Mas você acha que isso daí te influenciou positivamente de ver o Totalmente. outro lado da sociedade e falar assim, não quero entrar nesse submundo de jeito nenhum, vou ralar pra poder ser um cara honesto? Eu acho que teve uma influência direta, mas eu fui mais influenciado pelo exemplo da minha mãe estar ali. Eu tinha mais Legal. medo da minha mãe ali do que medo de ver, né? Algumas vezes eu ia visitar minha mãe e eu lembro que às vezes eu passava lá por algumas celas e falavam comigo, eu ficava com medo e elas brincavam, olha, a gente não morde não e tal. Mas assim, eu cresci vendo os meus pais ralando muito. Isso é bom. E isso foi muito importante pra mim, porque eu falei, esse é o caminho. Mas ao mesmo tempo eu vi os frutos disso. Os meus pais, ali dentro daquele contexto, como eu falei, não era luxo, mas não faltava nada. Então eu cresci acreditando assim, cara, meus pais são ricos. Meu pai tem 2 carros, meu pai tem isso, meu pai tem aquilo. Depois a gente se mudou, e a gente foi para uma casa maior, no apartamento. Aí que eu falei, bom... Ixi, agora estouramos. Nossa, é outro nível. Até que depois, no 3º ano, eu fui para uma outra escola, que aí era uma escola de um nível maior, que eu fui lá admitido, porque eu não estudava, né? Minha mãe que apostou ali em mim. E ali eu descobri que eu não era rico, né? Você também era da turma do fundão, Nossa, então. eu fiquei... Eu brinco com isso, né? Eu falo assim, que eu fiquei em recuperação várias vezes, enfim. Foi muita coisa na parte educacional e que nada justifica hoje eu instruir as pessoas me chamarem de professor, é até engraçado. Quem lembra do meu passado. Mas aí eu conto esse background porque eu cresci vendo os meus pais ali estudando, ou trabalhando muito, né? Só queriam que eu estudasse, aquela coisa toda. E os meus pais, eu também cresci num lar cristão. Isso também teve uma influência muito grande na minha Isso é vida. muito bom. Eu cresci, então, vendo meu pai vendendo, minha mãe trabalhando pesado e o meu pai na igreja falando. Então, sempre que meu pai estava ministrando, ele não era pastor, mas ele era muito convidado para falar, eu achava aquilo demais, né? Meu pai ali falando, ele falava, vamos ficar em pé para ler a Bíblia, e todo mundo obedecendo, e meu pai sempre pregou muito bem, contava as histórias, e eu tinha aquela figura ali de falar, poxa, um dia eu também quero falar para outras pessoas. Então, eu falo que o braço da parte da venda e essa parte também de público, minha infância influenciou muito. Nesse processo ali com 16 anos, quis dar uma aprontada, né? Passei ali 2 anos, 3 anos e meio na época em Fortaleza. Eu trabalhei como DJ em festas infantis. Pô, que legal, cara. Então esse fonezinho aqui Por isso que você já tá acostumado Não, aqui. já usa assim para ouvir o público e tudo mais. E nessa época aí foi uma época que eu também dei uma bagunçada, né? Já comecei a aprontar um pouco mais e eu passei ali dos meus 16, 17, 18, sem fazer muita coisa de útil, sem estudar, sem fazer muita coisa. E eu lembro que eu falei, não, chega, não é isso que eu quero. Mas assim, só te, né,
passou sem fazer muita coisa útil, mas passou trabalhando. Então, assim, ganhando bem. Ganhando bem, Eu ali com exatamente. 16 anos, eu recebia 100, 150 reais a hora. Hora-aula é hora, né? A hora ali, né? Então, assim, com 16 anos, às vezes eu ia tocar em uma festa, no final de semana, com 1.500, 2.000 reais. Então, eu me achava rico ali também, né? Mas é que eu falo assim, eu não me desenvolvi profissionalmente, mas desenvolvi socialmente. Então, Exatamente. eu gosto de contar essa parte da minha história, porque as pessoas conseguem juntar. Porque eu falo que tudo influencia. Exato. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas eu não tenho um produto agora, eu não sei fazer isso. É só você voltar na sua história que você vai perceber que tem alguma coisa que te conecta onde você está hoje. Dá pra puxar, né? Dá pra puxar. Mas ali eu com 19 anos mais ou menos, eu falei, vou fazer faculdade e vou estudar. E aí é uma parte engraçada, né? Porque já ouviu aquela história que pagou, passou? Eu paguei, mas não passei. Eu fiquei em penúltimo lugar dos classificáveis. Nossa! Então, se desistissem, eu conseguiria entrar. E foi assim que eu entrei na faculdade. Boa. Consegui entrar. Mas ali eu parei de tocar, parei as festas e tudo mais. E ali eu consegui um estágio para vender banners, adesivos, impressão digital. Ali foi um marco para mim, porque eu estava no palco, que eu já tocava em grandes festas, com 2, 3, 4 mil pessoas. Cheguei a tocar em festivais, sendo o DJ mais novo a tocar. Então, eu estava me E desenvolvendo. música eletrônica, Mel? Era mais comercial, né? Não era essa música mais eletrônica mais pesada. Era uma música mais comercial mesmo, que tocam nas rádios, por exemplo. Eram Entendi. festas infantis, infanto-juvenil, né? Até 16 anos, mais ou menos. Tanto que quando eu fiz 18, que eu comecei a tocar em festas mais adultas, que era uma barra mais pesada, que eu Aí saí. saiu fora, né? Então foi mais esse período. Então, nesse momento, foi que eu comecei a trabalhar com impressão digital. Então, eu era estagiário, trabalhava de 6 à meia-noite, e ali era trabalho braçal. Então, imagina o baque no ego, né? De repente, eu tô aqui com fone, tocando numa festa, várias pessoas, vários amigos, e agora eu estou trabalhando, pegando peso, Cara. cheiro de solvente fortíssimo, e trabalhando sozinho. Ux. Então, foi uma mudança assim. E se bruta. fizesse análise do quanto você ganhava por hora, dava pra desistir, né? Não, Porque dava você pra ganhar bem menos do que Bem trabalhando à menos, noite, bem né? menos. Trabalhava um mês todinho pra ganhar o que às vezes eu ganhava em uma festa.